verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, podemos chegar até você com esse culto online transmitido aqui da Igreja Batista de Vila Pires, localizada na cidade de Santo André, São Paulo. E é uma alegria nós compartilharmos o amor de Deus, as canções que falam desse amor, e nós esperamos que a sua vida seja impactada com a mensagem que será proclamada através desse culto. Então cultue ao Senhor conosco. Você está sendo convidado e chamado e chamada a isso, a participar conosco das orações, das canções, a abrir o seu coração para a mensagem bíblica. E o tema deste culto vai ser baseado naquele texto bíblico onde os discípulos dizem para Jesus: Senhor, para onde iremos nós, não é? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Daqui a pouco você vai ouvir isso, né, na mensagem bíblica do pastor Joel. E isso é uma realidade, não é? Só Deus, Jesus, tem essa palavra de vida eterna. Você pode ouvir muitas outras vozes por aí, mas eu quero te dizer que a voz do bom mestre, do bom pastor, essa é a voz que traz esperança, que traz paz aos nossos corações. Então, esse é o nosso desejo. No início desse culto online, eu quero deixar para você o Salmo 35, 28. Nós vamos começar a cantar cânticos ao nome do Senhor, e diz assim a palavra: a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor o dia todo. Que seja assim na minha vida, na sua vida, que possamos proclamar o amor de Deus durante todos os dias. Vamos engrandecer o nome do nosso Deus. Cante conosco. Ó Jesus, ó Jesus, amamos teu glorioso nome, quer na terra, quer no céu, igual não há. Invocar teu nome aqui, treva e morte faz surgir da pessoa do Senhor, a nossa dá. Nossa língua, ó Senhor, alegremente te confessa para a glória de Deus Pai. Para nós é te louvar, nosso diário desfrutar
Jesus, amamos Seu glorioso nome. Quer no céu, quer na terra, quer no céu, igual não há. Invocar Teu nome aqui, trevas e morte faz fugir, e a pessoa do Senhor a não se dá. Nossa língua, ó Senhor, alegremente te confessa para a glória de Deus Pai. Para nós é te louvar, nosso diário é desfrutar. Oh Jesus, Teu nome amamos invocar. Glória a Deus, e que você a cada dia renove a sua esperança e a sua alegria em cantar esses louvores ao Senhor. E quando a gente canta, a gente rememora que Jesus está voltando, não é verdade? Então nós vamos dizer: Maranata, ora vem esse grande dia do Senhor Jesus. Vamos louvar. Se desprenda de tudo nessa hora. Adore a presença do Senhor que está aí com você. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, 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 oh. Tu és santo, ó Senhor. Oh, oh, oh. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que é vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, 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 tu és santo, ó Senhor. Confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Ora vem, Jesus. Você pode ser isso? Vem, Jesus. Vem, Jesus.
vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, hora vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, hora vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Amém. Nós vamos orar agora. Nós temos tantos motivos para louvar ao Senhor, para agradecê-lo. Se você está aí vivo com saúde, isso é motivo de você agradecer ao Senhor. Se sua família está aí ao seu redor, tendo o pão de cada dia, tendo um teto para abrigá-los, isso é motivo de gratidão. Se você tem um trabalho, isso é motivo de louvor. Se você tem irmãos, se você congrega numa igreja, isso é motivo de você agradecer ao Senhor. E nós podemos também agradecer a Ele, porque vivemos num país livre, com liberdade religiosa, onde podemos, mesmo com a porta do templo fechada, ainda como estamos, podemos realizar gravações, eventos, para que vidas sejam abençoadas. E nós queremos orar pela nossa nação brasileira, nós queremos orar pelas famílias, pela igreja, que em breve, irmãos, eu creio que esse é o seu desejo e será a sua grande alegria retornar a esse templo para rever o irmão, a irmã, enfim, e aqueles que estão já conhecendo a igreja há algum tempo através desses cultos, que brevemente vocês possam estar aqui também conosco, compartilhando dos seus testemunhos e da sua alegria. Então, eu convidei as meninas aqui que fazem parte da igreja, a Pamela e a Vitória. Elas vão estar fazendo esse momento de intercessão, vão elevar as vozes ao Senhor, pedindo que Ele abençoe, que Ele venha sobre nós. Nós vamos começar com a Pamela, que vai orar pela igreja, pelo fortalecimento dela, pelas famílias, por aqueles que estão ainda enfermos. Tantas pessoas ainda estão doentes por causa do Covid e tantas outras enfermidades. Nós precisamos que Deus intervenha nestas vidas de alguma maneira. E logo depois a Vitória, ela está ali pertinho, né, da bandeira brasileira, ela vai orar pela nossa nação. Ela vai orar por aqueles que governam os estados brasileiros, pelo nosso presidente, como precisamos clamar, não é verdade? Então, junto com elas, vamos elevar esse trono de oração aos pés do nosso Senhor. Oremos, irmãos. Santo amado Deus, querido Pai, te agradeço por mais um culto online, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo pão de cada dia, Senhor, que não falta nas nossas mesas, Senhor. Que o Senhor abençoe essa igreja, Senhor, os cultos online que está abençoando cada família, Senhor. Que logo a gente volte para as pregações presenciais, Senhor. Que o Senhor cuide, Senhor, das pessoas que estão enfermas, Senhor, com Covid, Senhor. E que o Senhor cuide delas, que elas melhorem logo, Senhor. Que elas sejam curadas, Senhor. E que logo esteja a cura sendo usada nessas pessoas, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa cuidar da nossa pátria, que o Senhor possa dar sabedoria aos governantes, Pai, que o Senhor possa dar sabedoria ao nosso presidente, que o Senhor possa cuidar do povo brasileiro em meio a essa pandemia, ó Deus, que o Senhor possa, cuidar de todos. E que o Senhor também possa cuidar das pessoas que pegaram o Covid e que possam ser curadas, ó Deus. E para que tudo volte ao normal. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu conheci a Cristolândia através de um colega meu, né? Que ele chamou eu para um dia vir aqui tomar um café da manhã.
que não tinha onde tomar um café da manhã, eu vim com ele. Aí foi onde eu vi aqui que tem amigos de verdade, entendeu? Porque eles têm Deus no coração. Aos 17 anos eu já era viciado em álcool, maconha e cocaína. Daí pra frente a minha vida foi de mal a pior. Já não tinha mais perspectiva de vida, longe da minha família, sozinho. O pessoal da igreja batista me convidou para orar e ele me perguntou por que você não sai dessa vida. Eu disse, não consigo mais, já tentei várias vezes, minha família já tentou me ajudar e meu negócio é só morrer. Morador de rua há 10 anos, aqui nas imediações dos Campos Elíseos, Cracolândia, região de São Paulo. Eu vim em busca de ajuda, porque lá no meio do fluxo entre 2.000 ou mais pessoas, a propaganda foi de boca em boca. Onde será que eu arrumo ajuda? Roupa, comida, banho, psicóloga, alguém que possa escutar na hora do aperto. Uma pessoa que já tinha passado pela Cristolândia, já tinha sido liberta, ele começou a gritar o meu nome e falar: Jesus vai transformar a sua vida hoje. Eu consegui uma vaga para você na Cristolândia. Eu comecei a entender, aprender a caminhar com Cristo. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou uma pessoa liberta. Meus pais me recebem lá em casa de braços abertos. Voltei a estudar, fiz um curso radical. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu posso andar aí na Cracolândia e poder ajudar outras vidas que ainda não entenderam que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. A gente faz maior esforço para com que elas entendam que existe um caminho de libertação, um caminho de salvação, e esse caminho é Jesus Cristo. Eu cheguei são e salvo novamente no meu seio familiar, graças a Deus, para honra e glória do nome dele. O projeto Cristolândia significa tudo para mim, porque é através dela que eu conheci Jesus Cristo. Nas Cracolândias de todo o Brasil, ainda existem milhares de homens e mulheres que clamam por libertação. E Luiz é um dos que deseja ter a vida transformada. Meu sonho, primeiramente, é me recuperar e exercer minha profissão, né? Eu sou consultor civil, tem que ter uma vida normal, entendeu? Que nem todos têm. Sua parceria é muito importante. Comprometa-se, ore, invista e sustente essa causa para que possamos levar o projeto Cristolândia a todo o país e demonstrar o amor de Deus, que é o único capaz de libertar e transformar a triste realidade dessas vidas. Meus irmãos, nesse momento vamos cultuar ao Senhor na consagração dos nossos dízimos e ofertas. Desejo dar uma ligeira palavra sobre o assunto. Provar a palavra. É muito importante isto na vida do crente. Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele diz assim: sede praticantes da palavra, e não somente ouvinte. Para você, meu querido irmão e irmã, conferir os resultados da palavra de Deus na sua vida, é preciso que você pratique a palavra. Somente assim você conhecerá ou vai conferir os bons resultados da palavra do Senhor na sua vida. Em Malaquias, um texto muito conhecido de todos nós, no capítulo 3, verso 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela
vos advenha maior abastança. Queridos, na economia de Deus, segundo o texto que acabamos de ler, é crer para ver. Ou seja, aquilo que há pouco eu disse, praticar a palavra, obedecer a palavra, para você ver os resultados dela na sua vida. O dízimo é para proteger o homem. O dízimo é para proteger o crente. O dízimo é a semente que Deus nos dá para semear, para colher depois. É o que o texto aqui está dizendo, não é? De Malaquias. Você nunca deve comer a semente, senão você não poderá semear novamente. Eu sou do interior do Paraná e eu me lembro muito bem, na roça, por um bom tempo vivi na roça, que após colher os frutos da lavoura, nós sempre reservávamos os melhores grãos para semear novamente. Então, parte do fruto era consumido, parte era negociado, mas os melhores grãos, eles eram separados para garantir uma outra safra boa. Então, sempre o melhor dos frutos eram separados. Por isso que a Bíblia diz que o dízimo deve ser a primícia. O melhor, aquilo que é primeiro. Por isso eu disse, nunca se deve comer a semente. Senão, como é que você vai semear? O dízimo, em outras palavras, você não pode usá-lo em seu benefício, porque ele pertence ao Senhor. Na fidelidade a Deus, segundo Malaquias, há promessas e muitas bênçãos. Então, é primeiro fazer, ou primeiro crer, para ver o resultado. Ele está dizendo, traga todos os dízimos, façam prova de mim. Se eu não vou derramar sobre vocês tamanhas bênçãos que vocês vão ficar surpresos. Espero que esta ligeira palavra possa ajudar aqueles que já são fiéis, que continuem sendo, e aqueles outros que porventura ainda têm alguma dificuldade de dizimar, esta palavra possa ajudar e você também se tornar um fiel contribuinte na obra do Senhor. Não esqueçam também da nossa oferta de missões nacionais. Estamos em plena campanha, vamos percorrer ainda até dezembro. Já temos uma oferta significativa, que realmente impressiona pelo fato de não estarmos nos reunindo presencialmente. É muito bom isto. Então, podemos levantar uma oferta que vai entrar para a história da vida da nossa igreja. Vamos todos participar com alegria. No vídeo, você vê aí a instituição bancária, que é o Banco Itaú, o número da conta para você fazer o depósito, tanto do dízimo como da oferta. E quando você ofertar para missões, por gentileza, avise o irmão Antônio Carlos Terlizzi, que é o primeiro tesoureiro, que aquele valor depositado é destinado para missões, para que ele possa, então, separar aquele valor exatamente para esta finalidade, ok? Se alguém tem dificuldade de ir ao banco para depositar o dízimo e oferta, nós temos alguém de confiança na igreja que pode ir ao seu encontro para retirar o seu dízimo e a sua oferta. A nossa irmã Aurenise vai orar, consagrando e agradecendo os dízimos que o povo de Deus traz em forma de culto. Oremos então ao Senhor. Oremos, irmãos. Senhor Deus, ó Pai, agradecemos por este momento.
venho lhe pedir que o Senhor possa estar com todos os que irão entregar os seus dízimos e oferta, que nunca venha faltar o alimento em suas mesas. Que o Senhor também olhe para os nossos irmãos desempregados e que o Senhor possa estar abrindo uma porta de emprego, Senhor. Sabemos que o seu amor para conosco é grande. É isso que eu lhe peço e já te agradeço, Senhor, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênção nos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, dá-nos agora o bom fruto dessa palavra de amor. Chuvas de bênção nos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênção nos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Convido a todos a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, do verso 60 a 69. João, capítulo 6, 60 a 69. Leiamos então. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito de vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele.
Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém. Escolhi para a mensagem desta hora, meus irmãos, o tema Só existe uma alternativa. Na vida, meus queridos, há situações que existe mais de uma alternativa para resolver alguma questão. Tipo, você vai promover uma viagem, você pode ir tanto de avião, promover essa viagem de avião, não querendo o avião, você pode se utilizar do ônibus. Então você tem mais de uma alternativa para promover uma viagem, não é mesmo? Mas o assunto do qual nós vamos tratar nesse momento, só existe uma alternativa. Jesus estava ministrando às pessoas, não só aos 12, mas havia muita gente ouvindo os seus ensinamentos. Eram pessoas que acompanhavam Jesus, que seguiam Jesus por onde ele andava, e muitos deles não pelo fato de crer em Jesus. Veja que o texto diz que Jesus sabia que nem todos daqueles que estavam ali verdadeiramente criam nele. Estavam seguindo Jesus por algum outro interesse. Era muito comum no ministério de Jesus as pessoas segui-lo para presenciar os seus milagres, como no caso da multiplicação dos pães, aonde Jesus saciou uma grande multidão. Há muita gente hoje semelhantemente a estas pessoas, com essas atitudes. Seguem a Jesus por algum outro interesse qualquer, mas não o buscam como Deus, como Salvador, como Senhor. E após o discurso que Jesus fez aqui, eu não li todo o contexto do texto do capítulo 6, Jesus foi bem enfático, bem direto, o que significa segui-lo. E muitos, diante daquilo que ouviram, disseram: não dá, é muito difícil. As exigências, talvez assim pensaram, eram muito pesadas. E começaram pouco a pouco se retirar. Um a um foram indo embora, ficando apenas os 12 daquela multidão que estava ali a ouvir Jesus. E Jesus, olhando para os 12, disse: por acaso vocês também não querem ir? O que eu acabei de falar é assim. Se porventura vocês não aceitam ou não concordam, fiquem à vontade. É interessante, não é? Jesus não obriga absolutamente ninguém a segui-lo e observar os princípios do seu evangelho. Mas eis que Pedro, como líder do grupo, ele se levanta e diz estas palavras: Senhor, para quem iremos nós? Olha só. Ele responde fazendo uma pergunta, dizendo: Jesus, a gente vai para onde? Eu presumo que quando ele usa essa expressão, ele está dizendo: depois que te conhecemos, Jesus, vamos te abandonar e vamos voltar lá?
para aquela antiga religião do judaísmo, para as práticas da lei. Para quem iremos nós? E ele completa: tu tens as palavras da vida eterna. Para onde iremos, meus irmãos? Uma boa pergunta, né? Esta é a pergunta, creio, que todo mundo faz hoje. Para onde vamos? Qual é o nosso futuro? Que direção a tomar? A verdade é que a crise mundial, no tempo em que estamos vivendo, é muito, mas muito maior do que você imagina, do que eu imagino. Nós vivemos uma crise de paz. Atualmente, 30 países vivem em guerras civis. 30 países. Nesse momento em que nós estamos aqui, é exatamente isso que está a acontecer. E a crise da fome? 1/4 da população mundial, segundo as estatísticas mais recentes, vive em miséria absoluta. 1/4 da população mundial vive em miséria absoluta. E ainda mais, 700 milhões de crianças sofrem de desnutrição. Terrível, não? E 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável. É uma crise que afeta a humanidade toda. Mas ainda há mais alguma coisa. 1 bilhão de analfabetos e desempregados no mundo. E 55 mil pessoas, isso fala comigo e com você agora, preste atenção. 55 mil pessoas morrem por dia sem conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu disse 55 mil. É muita gente que diariamente parte desta vida terrena para a eternidade sem ter conhecido Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Diante de tudo isso e mais, meus irmãos, o que fazer? É a pergunta que não quer calar, né? Para onde ir? Que alternativa de vida nós temos? A Bíblia nos apresenta que muitas pessoas, sem nenhuma perspectiva de vida, essas pessoas foram transformadas após um encontro especial com Jesus. E ligeiramente eu quero, nesta mensagem, apresentar alguns desses personagens e aquilo que ocorreu na vida delas. E espero que isso possa ajudar você também, principalmente você, que não sabe para onde vir, o que fazer, qual o futuro, o que é que te espera, não é? Há muita gente nessas condições, infelizmente, no Brasil e pelo mundo inteiro. O primeiro exemplo é aquele personagem que eu creio que todas as pessoas conhecem muito bem. É o ladrão na cruz. A Bíblia diz que quando Cristo foi crucificado, crucificaram 2 malfeitores, ou 2 ladrões, um à direita ou outro à esquerda de Jesus, colocando Jesus no meio como dizendo, ele é o maior de todos os malfeitores. Num dado momento, quando a morte já se aproximava,
daquele ladrão que estava crucificado à direita de Jesus, enquanto o da esquerda zombava de Jesus, dizendo: se você é o Cristo, por que você não desce dessa cruz, não salva a sua vida e salva a nossa também? Esse ladrão repreendeu o outro e disse: nós estamos aqui nessa terrível e triste condição porque nós merecemos, mas ele não. Apontando para Jesus. Ele não fez mal algum. Nós merecemos. E olhando para Jesus, eu disse apontando, mas ele não podia apontar, obviamente, porque estava com seus braços pregados na cruz, mas talvez, não é, fazendo esse gesto com a cabeça para poder olhar para Jesus, ele disse: mas este mal algum fez. E olhando para Jesus, ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus prontamente respondeu para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Lucas 23, 42, 43, para o seu registro. Aquele pobre homem, ladrão, que estava morrendo naquela cruz, ele creu. Ele creu que Jesus era o Rei, aquele que os judeus aguardavam. Era o Messias de Deus. E ele quis fazer parte do seu reino. Por isso que ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo lá. E você? Tem esta certeza? Vai estar um dia com Jesus no paraíso, no seu reino? Um outro exemplo de vida transformada, após o encontro especial com Jesus, é a mulher que sofria de hemorragia durante 12 anos. E lá em Lucas capítulo 8, você pode conferir o texto, diz que ela gastou todo o dinheiro que tinha, consultando muitos médicos especialistas na época, e não conseguia melhora, muito menos sequer a cura da sua doença. E num determinado dia, quando Jesus caminhava, e muita gente em volta de Jesus, ela se aproximou e disse para si mesmo: se eu tocar apenas na ponta das vestes de Jesus, eu tenho certeza que eu fico curada. E não foi fácil para essa mulher, mas ela foi movida pela fé. A fé é coisa extraordinária, meus irmãos. Alguém disse que quem tem fé dá um passo maior do que a sua perna. É interessante isso. E ela foi se esgueirando, empurrando dali, empurrando de lá, até que se aproximou de Jesus e tocou na sua veste. De pronto, Jesus se voltou e perguntou: alguém me tocou? E um dos discípulos disse: Senhor, mas é tanta gente aqui se acotovelando, provavelmente alguém esbarrou, não é? No Senhor. Mas ele disse: não, alguém me tocou de uma maneira diferente. Ele falou: eu senti que de mim saiu poder. Que coisa extraordinária isso. Como que eu e você, irmão, precisamos aprender
tocar em Jesus assim como essa mulher tocou. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Porque ela se aproximou e tocou em Jesus na certeza. E a fé é isto. A Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que não se vê. A fé não tem sentido quando você vê. Ou quando você tem alguma coisa, você diz, eu tenho fé. É quando você não tem. É quando você não vê. Você crê que pode ver e que pode ter. E que aquilo pode acontecer. E porque ela tocou em Jesus, e Jesus disse, de mim saiu poder. Aquela mulher foi curada da sua hemorragia de 12 anos que sofria. Toque em Jesus, agora mesmo. Não havia outra alternativa para essa mulher. Já tinha feito tudo que podia. Só Jesus. Ele é a única alternativa. Há mais um exemplo extraordinário de uma mulher que está registrado em Mateus capítulo 15. Você pode também conferir o texto. É chamada de a mulher cananeia. Ela desta região. A sua origem era os cananeus. Então ela não era uma mulher judia. E ela, sabendo que Jesus estava numa determinada casa, ela ali se aproximou e clamava a Jesus, para que ele tivesse misericórdia da sua filha, que estava tremendamente enferma ou endemoniada, possuída pelo diabo. Uma menina, talvez ainda uma adolescente, e já padecia da possessão demoníaca. E Jesus testou a fé daquela mulher. Ele provocou a fé daquela mulher. Por alguns momentos ele fez de conta que não estava lá muito interessado. Ele usou uma ilustração dizendo o seguinte, que não era justo, não era correto, não é? Você tomar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos ou para os cães. Porque naquele tempo, na cultura daquele tempo, quem não fosse judeu, ou para o judeu, quem não fosse judeu, era como um cão. Não era tratado e considerado como ser humano. E aquela mulher foi tão humilde, mas tão carregada de fé, que ela disse, é verdade, Senhor. Como dizendo, o Senhor está certo. Mas os cachorrinhos podem comer aquelas migalhas que caem da mesa no chão. Bastou ela dizer isso. Jesus disse, mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme aquilo que você deseja ou que você me pede. E naquele mesmo instante, meus irmãos, a filha daquela mulher foi liberta, foi curada. O demônio deixou a vida, o corpo daquela menina. Jesus deu o melhor para ela. A cura da sua filha, o que ela mais desejava. Eu quero lhe dizer nesta hora que Jesus também quer dar o melhor para você.
Pode ter certeza disso. Aproxime-se dele com humildade, com o seu coração cheio de fé, confiado que ele pode. Outro exemplo é de outra mulher. A mulher na Bíblia chamada, ela não tem nome, ela é chamada de mulher adúltera. Ela foi condenada pelos judeus fariseus porque foi surpreendida cometendo o ato de adultério. E naquele tempo, meus irmãos e amigos, uma mulher apanhada em adultério, a sentença era fatal. Ela era levada à praça pública e apedrejada. Morria de uma maneira tão triste e vergonhosa, para servir de exemplo para que outras mulheres não fizessem o mesmo. E aquela turba de gente, de pessoas, principalmente de homens, com pedras nas mãos, já se preparavam para apedrejar aquela pobre mulher surpreendida em adultério. E alguém aproximou-se de Jesus e disse: e o senhor? Qual é a sua opinião sobre isso? O que o senhor diz? Em outras palavras, dizendo: o senhor não vai pegar uma pedra também e sentenciar esta mulher surpreendida em adultério? A Bíblia diz que Jesus se inclinou no chão e começou a escrever alguma coisa com o seu dedo. A Bíblia não registra de fato o que ele estava escrevendo. Depois ele olhou para aquela multidão enfurecida e disse: quem de vocês aqui não tiver pecado, pode tirar a primeira pedra. E bastou esta palavra de Jesus, cada um foi tomando o seu destino, indo embora. E Jesus olha para aquela mulher com um olhar de misericórdia, porque pela lei ela merecia ser morta. Ninguém estaria fazendo alguma coisa errada ali. Aqueles que queriam apedrejá-la, pela lei, eles estavam absolutamente certos. Mas aqui tem um fator mais forte que a lei: a misericórdia de Deus. Você não merece. Eu não mereço. Nós somos pecadores. Nós somos muito semelhantes àquela mulher. Merecemos é a morte. Mas Jesus, olhando para aquela mulher, com um olhar de misericórdia, ele disse: mulher, alguém condenou você? Ela disse: não. Ele disse: nem eu vou te condenar. Nem eu vou te condenar. Agora, vá para a sua casa e abandone essa vida de pecado. Entendeu? A misericórdia do Senhor é para perdoar o pecado. Mas aquele que é perdoado do seu pecado não continua com essa atitude de voluntariamente continuar pecando. Pode ir para casa, mas abandone esta vida de pecado. O que eu quero dizer para você que está me ouvindo, talvez está aí sentado na sua sala, em algum lugar, tranquilamente,
Preste atenção no que eu vou lhes dizer. Jesus te ama também, como Ele amou esta mulher e usou de misericórdia. E Ele quer que você também olhe para mim e escute isso. Ele quer que você também abandone a sua vida de pecado e que você viva a sua vida toda para Ele e ao lado dele. Entendeu? Ele ama você. Se Ele não amasse aquela mulher pecadora, Ele ia consentir no apedrejamento. Ia apoiar aqueles homens furiosos e talvez Ele mesmo ajudaria na execução daquela mulher. Mas Ele usou de misericórdia. E Ele também olha para você assim, com os olhos cheios de amor e de misericórdia. E Ele quer que você abandone também a sua vida de pecado e viva para Ele. Temos mais um exemplo. A Bíblia é carregada de exemplos extraordinários de pessoas que um dia tiveram um encontro de poder com Jesus e suas vidas foram transformadas. Esse é um dos preferidos meus na Bíblia, Zaqueu. Já em outras mensagens anteriores aqui, eu mencionei Zaqueu, um corrupto fiscal de imposto, ou de impostos. Sendo judeu, cobrava impostos dos judeus e passava as mãos daqueles que dominavam os judeus, ou seja, o imperador romano. Isso fez com que ele fosse muito odiado pelos judeus. Em certa ocasião ele ouviu falar de Jesus, correu, sabendo que Jesus ia passar naquele caminho. A Bíblia diz que ele era um homem de pouca estatura, então ele subiu numa árvore. E quando Jesus ia passando ali, ele foi tomado de surpresa, porque Jesus olhou para cima e disse: "Ô Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém pousar em sua casa." A Bíblia diz que esse homem desceu daquela árvore, eu diria assim, num pulo só. Tal foi a alegria, a euforia dele. Um homem desprezado, odiado. Agora alguém diz: "Desce daí que eu quero dormir na sua casa, quero pousar na sua casa." E esse alguém nada mais era do que Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você pode imaginar que emoção de Zaqueu? E assim, caminhando, Jesus foi em companhia de Zaqueu à sua casa, e muitas outras pessoas afluíram naquela residência, e ali Jesus, obviamente, conversando, ministrando. Num dado momento, Zaqueu disse: "Senhor, eu vou falar de uma maneira bem simples para você entender." Ele disse: "Senhor, na cobrança de impostos, eu extorqui muita gente, ou seja, cobrei mais do que deveria. Eu prometo que eu vou devolver tudo isto que eu tomei durante todos esses anos de maneira ilícita, vou devolver 4 vezes mais." Ou seja, ninguém vai ficar no prejuízo. É com juro e correção monetária. E depois ele acrescentou: "E aquilo que é meu, que é justo, eu vou dividir entre os pobres." Quando Jesus ouviu esta confissão de Zaqueu, ele não teve dúvida, porque ele conhece o coração das pessoas, e estas palavras de Zaqueu não foi só de boca, não.
Foi algo que veio de um coração agora convertido, transformado, mudado totalmente. Porque mudou dentro, ele estava mudando fora. Agora seria o cobrador de impostos, um fiscal de impostos honesto, com certeza, se ele continuou nessa profissão. E quando Jesus ouviu essas palavras de Zaqueu, ele disse: hoje veio salvação a esta casa, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10. Pode conferir aí na sua Bíblia. Meu irmão, meu amigo que ouve nesta hora esta palavra de Deus, Jesus veio exatamente para isto. Para resgatar a sua vida também, não só a de Zaqueu. Mas ele veio para resgatar a sua vida do pecado e conceder para você o dom da vida eterna. Isso é maravilhoso. E você não deve desprezar. Deve tomar esta decisão o mais depressa possível. Essas pessoas que eu citei aqui, há tantos outros exemplos que, se o tempo permitisse, eu poderia estar aqui junto com os irmãos, meditando nesses exemplos que traduzem lições espirituais muito preciosas para as nossas vidas. Eu espero que você esteja entendendo exatamente assim, não só olhando para aquilo que aconteceu com esses personagens que eu citei, mas que é exatamente aquilo que Jesus quer fazer com você também. Aquilo que ele fez lá, ele quer fazer com você também. Então, essas pessoas que eu cito aqui, ou citei, eles tinham algo em comum. Vamos ver, sofrimento. Pode estar lembrando aqui da mulher com a doença, 12 anos de hemorragia, a filha da mulher cananeia, quanto sofrimento, né, para aquela mãe, vendo a filha continuamente possuída por demônio. Então, tinham isso em comum, o sofrimento, fé e esperança em Jesus. Era gente anônima e comum como eu e como você. Portanto, eu quero lhe dizer e insistir nisso, para que você creia de verdade em Jesus. Não como aquele grande grupo de discípulos, entre aspas, né? Que seguiam Jesus por algum outro interesse. E quando Jesus fez o seu discurso, disseram: duro é ouvir isso. Hoje não tem sido diferente. Sejam pessoas que ainda não são cristãs e até mesmo aqueles que se identificam como cristão, muitas vezes dizem: não, isso é muito duro. Muitas vezes a palavra de Deus, ela tem que ser dura. Ela tem que estremecer com a gente. Tem que tocar fundo o íntimo do nosso coração. Entre aspas, tem que ofender. Ofender no sentido de machucar, de você sentir dor no coração, para que você possa então reconhecer os seus pecados e se converter ao Senhor. Sofrimento, fé, esperança em Jesus, gente anônima, comum como eu, como você, creram nele. Perceberam que não havia outra alternativa para a vida deles, Jesus era a única. E eu quero dizer para você aqui nessa hora, Jesus é a única
alternativa para a sua vida. Aqui, enquanto você está, e depois para a eternidade. Não há outra. Jesus é a única alternativa. Enquanto o grupo, a grande parte daquele grupo disse, dura ouvir esse discurso, Pedro disse, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos visto e nós temos crido que tu és o Filho de Deus, o Cristo, o Filho de Deus. Que convicção e que confissão! Pedro só poderia ter dito o que disse, porque ele conheceu quem era Jesus. Era uma convicção muito profunda. Então, vou para onde? Não há outra alternativa. Portanto, creia, Jesus é a única alternativa de salvação. Ele é a única alternativa de libertação. No caso específico da menina endemoniada. Ele, Jesus, é a alternativa de reabilitação como o ladrão da cruz. Ele foi reabilitado por Jesus. Como eu disse, de libertação, de cura da menina endemoniada, de misericórdia. Há pouco me referi a isso, os olhos cheios de misericórdia de Jesus, aqui no caso da mulher que sofria de hemorragia. De perdão, de paz, de misericórdia, a mulher adúltera. E para Zaqueu, misericórdia, perdão, paz. É isso que essas pessoas encontraram na pessoa de Jesus, quando com ele tiveram este encontro. O profeta Jeremias, no seu capítulo 17, verso 7, ele nos assegura o seguinte, olha só. Bendito é o homem, cuja confiança está em quem? No Senhor, cuja confiança nele está. Jeremias 17, 7. Bendito é o homem. Já imaginou isso? Quem é esse homem bendito? É que confia em Deus, cuja confiança está única e exclusivamente nele. Já estou encerrando esta palavra, mas ainda quero dizer algumas coisas que são importantes. Nossa única alternativa, e não há outra, esse é o nosso tema, né, desta hora, não há outra alternativa. Então, a nossa única alternativa, e não há outra, e vou repetir, nossa única alternativa de vida é Jesus, porque só Ele é que pode te salvar. Infelizmente, as pessoas buscam tantos outros caminhos ou tantas outras alternativas para resolver o seu problema espiritual. E se debatem de um lado para o outro. Por isso, a razão de tantas diferentes religiões, cada uma com uma proposta diferente. Algumas procurando facilitar a salvação, outras já nem tanto. Algumas até dificultando sobremaneira
Ao invés de aproximar as pessoas de Deus, elas dificultam com que essas pessoas dele se aproximem e sejam salvas. Ele é a única alternativa, porque só ele pode nos salvar, porque ele deu a vida por mim e por você. Tanto amor. Que tremendo amor esse, né? De alguém que dá a vida por mim e por você. Ele, Jesus, é a porta. Não há outra porta. Não há outra alternativa. Ele é o caminho, não é um caminho. Ele é o. Não tem outro. Não tem alternativa. Ele é a verdade, não é uma verdade. Não existe outra, só ele. E ele é a vida. Fora de Jesus, você não chega a lugar nenhum, costumo dizer, muito menos no céu. Aquele ladrão olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que ele estava dizendo? Eu não tenho outra alternativa. Se eu quiser reinar com este rei, no seu reino, é só ele. Eu não tenho outro caminho. Então, aonde você vai? Aonde vamos nós? Só existe uma alternativa, nenhuma outra. Jesus é o único caminho seguro. Após o encontro de Jesus com Zaqueu, veja o que ele disse: hoje veio salvação nesta casa, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio buscar e salvar você também. Por isso, em nome de Jesus, eu quero lhe dizer, venha para Ele hoje mesmo, agora mesmo. Levante-se aí onde você está e olhe para cima e ore ao Senhor, confessando os seus pecados e entregando a sua vida a Ele. Venha para Ele hoje, como fez Zaqueu, como eu fiz um dia, e como milhões de pessoas já o fizeram. Encontre-se com Jesus e mude a sua vida para sempre. O Salmo 146, 5 diz: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Não há outra alternativa para você ser feliz. Somente se você confiar em Deus, se a sua esperança estiver firmada no Senhor. Faça isto agora, em nome de Jesus. Eu vou orar nesse instante e oro por você. E você pode orar comigo também, aonde está. Oremos. Eterno Deus, nosso Pai, somos-te gratos por este santo privilégio que o Senhor nos concede nesta hora, de podermos estar diante do Senhor, diante da Tua palavra, reverenciando o Teu nome neste culto, Senhor. Nós te louvamos. Obrigado pela poderosa palavra do Senhor. Tudo quanto aqui foi dito
Tu sabes, Senhor. É palavra vinda do Senhor. Sou apenas um pequeno e humilde instrumento que me disponho nas tuas mãos para traduzir de maneira clara e compreensível a palavra do Senhor. Permita, meu Deus, que ela encontre lugar no coração dessa pessoa que está ali sentada na sua sala, alguém talvez em outro lugar, talvez alguém no seu próprio veículo, não sei, o Senhor sabe, e o Senhor conhece esta pessoa, sabe a condição espiritual dela, o Senhor sabe o seu nome. Ó Deus, permita que esta pessoa ou pessoas abram a porta do seu coração pela fé e convidem o Senhor a entrar, reconhecendo que não há outra alternativa. Se querem estar com o Senhor depois desta existência terrena, o Senhor é a única alternativa. Louvado seja o nome do Senhor. Oro por todos, e são muitos, tanto irmãos da nossa igreja como de outras igrejas, e também nossos vizinhos, nossos amigos, são muita gente. Que o Senhor a todos abençoe e no poder do Espírito Santo fale-lhes ao coração. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar, eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar, eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, até transbordar.
juntos isso, que Tu és, Jesus, o pão que desceu do céu, Tu és a fonte de vida. Deus Emanuel, cante isso, louve ao Senhor, Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de Ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Pra onde iremos nós? Glória a Deus, que essa palavra continue bem viva para mim e para você. E que alegria poder encerrar mais este culto, não é, meninas? Falando um pouquinho das redes sociais da Igreja Batista de Vila Pires. Então, vamos começar aqui pelo YouTube? Sim, você se inscreve no canal, deixe seu like e assina e deixe o sininho de notificações para você receber todos os vídeos da Igreja Batista de Vila Pires. E o Facebook, né, Vitória? Vão lá pra ver o que vai rolar aqui, que vai acontecer na igreja, né? Verdade. E temos também o WhatsApp lá. Por favor, mande os seus pedidos de oração no próprio Facebook, né? As pessoas podem fazer isso. A gente sempre recebe semanalmente comunicados, testemunhos. Eu quero agradecer, quero que o pastor Joel fale lá no áudio que alguém da minha casa foi curado, que alguém recebeu uma bênção, que alguém precisa de oração. Então, faça isso. A tecnologia está aí para isso, né, meninas? Então, o que nós vamos desejar para o pessoal lá? Que vocês tenham uma boa semana, não é? Sim. Que Deus te abençoe. Amém. Encerrando, meus irmãos, este culto que prestamos ao Senhor neste dia, na esperança de que tudo o que ocorreu neste culto faça bem ao seu coração, abençoe a sua vida. Deus conhece a condição de cada um e com certeza Ele entrará com providência na vida de cada pessoa, segundo a sua necessidade e segundo a soberana vontade dEle. Vamos orar, assim estamos encerrando o culto. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos digam alegremente, amém.